E aí, pessoal, vamos à correção de mais uma tarefa online. Hoje vamos ver o passo a passo de resolução das questões de matemática da tarefa online 22. Então, vem comigo aqui, ó. O texto da questão 21 diz assim, que em um país pretende enviar um grupo de 45 atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Todos participaram ao menos de uma das duas últimas edições de 2012 e 2016. Desses 45 atletas, 2/3 estavam na edição de 2016 e 25 deles na edição de 2012. Então, assim, o número de atletas que participaram dos Jogos Olímpicos em 2016 e em 2012 corresponde a quanto? Então, vamos lá. Ó. O texto já nos fala que em 2016 foram aí 2/3 do grupo de atletas, ou seja, de 45 atletas. 2 vezes 45 é 90, dividido por 3 é 30. Ou seja, foram 30 atletas aí na edição de 2016. Em 2012, ele já nos dá prontinho, segundo o texto, foram aí 25 atletas, certo? E aí, para a gente responder essa questão, é necessário um pouco de lógica, senão a gente se perde e acaba respondendo errado, hein? Então, pensa comigo aqui, ó. Em 2016, foram aqui equivalente, ó, o pessoal que foi e o pessoal que não foi, certo? Deixa eu baixar aqui só um pouquinho. E aí a gente vai fazer esse tipo de lógica aqui, ó. Vem comigo. Em 2016 foram aí 30 atletas que a gente acabou de achar, ou seja, 15 atletas não foram, né? Até completar os 45. E em 2012, segundo o texto, foram 25 atletas. Ok. Para que se fique claro, esses 25 atletas o texto, você não pode afirmar que eles foram também, todos eles, aqui, ó, em 2016. Tá certo? Então, possa ser que algum deles não tenha ido. Então, pensa no seguinte, ó. Se desses 30 que foi em 2016, em 2012 foram 25. Então, desses 25, pode ser que existe alguém lá que não tenha ido da outra vez. E isso a gente tem que levar em consideração. Então, digamos que entre esses 25, a gente possa tirar os 15 que não foram, tá? Porque tem essa possibilidade, ou seja, nos resta aqui 10 atletas, consequentemente, que estão aqui dentro desses 30, ou seja, que foram em 2016. Então, atletas que foram em 2016 e em 2012 tem que ser 10 atletas, tá? Então, questão de Deus, tá? Anota isso aí. Vamos lá, ó. Não sei como foi que você respondeu, mas precisaria de raciocinar um pouco nessa questão, tá? Senão a gente responde errado. Questão 22, ó. Badminton e tênis são dois esportes olímpicos em que se utilizam raquetes. Uma das diferenças entre os dois esportes será as dimensões da quadra retangular. Aí ele vem das dimensões, ó. Quadrada. A de badminton tem aí 6,1 metros de largura e 3,4 metros de comprimento. Já a de tênis mede aí, ó, 10,97, 23,77 metros de comprimento. Então, com base nesses dados, concluímos corretamente que a área da quadra de tênis é o quê? É o dobro? Supera a de badminton? É a mesma? Então, a gente vai ter que calcular ambas as áreas para poder ter uma referência aqui. Então, vamos que vamos aqui, ó. Vamos na de badminton, certo? Vamos calcular logo Vamos calcular logo a área aqui dessa quadra. Então, ele nos diz que é 6,1 por 13,4, não é? Essa multiplicação aqui dá 81,74 metros quadrados.
Vamos calcular aqui a de tênis. A quadra de tênis, o legal é que a gente sabe calcular a área e fica muito fácil esse tipo de coisa, né? Ela tem aqui, ó, as dimensões de 10,97 por 23,77. Isso tudo é metro. Multiplicando aproximadamente dá 260,1. A gente vai deixar 260, 260 metros quadrados. E a única opção que nos resta, ó, letra A, por exemplo, a quadra de tênis é o dobro da área de badminton. Não é o dobro, se a gente dobrar aqui, ó, a de badminton não vai dar praticamente, não vai dar necessariamente o dobro, certo? Então não supera. A B supera a quadra de tênis, né? Supera de badminton em mais de 3 vezes. E aí se a gente pega, né, 3 vezes 81,74, digamos 3 vezes 80, ainda dá um pouco distante de 260, não é? Então também não é a letra B. Letra C é a mesma, não tem mesma medida. Então, por eliminação, é letra D, de Deus. Foi, né? Questão 23, ó. A delegação de um país que participará da próxima edição dos Jogos Olímpicos será constituída por 50 pessoas, das quais 60% são mulheres. Isso representará um aumento de 20%, de 20% no número de mulheres na delegação em comparação à edição anterior dos Jogos. Portanto, o número de mulheres a mais na delegação, vamos deixar bem destacado aí, hein? Que é o número a mais, na delegação em comparação com a edição anterior dos Jogos Olímpicos será igual a quanto? Então, vem que vem aqui, ó. Ele disse que 60% lá das 50 pessoas são mulheres. Então, vamos calcular, ver quanto é 60%. Dá para fazer de cabeça, tá? Mas, para não perder a prática, vamos fazer assim, ó. 6 vezes 5, 30, ou seja, foram 30 mulheres, certo? E aí, ó, pensa no seguinte, ele disse que isso foi um aumento relativo a 20% em comparação com a edição anterior. Ou seja, essas 30 mulheres aqui, ó, tá representando 120%, né? É o aumento de 20%, não é? 100 mais 20. Então, a versão anterior das Olimpíadas, que é 100%, antes do aumento, será quanto? Será X. E aí, meio pelos extremos, já multiplicando de uma vez e dividindo, 30 vezes 100 é 3.000, dividido por 120, corta aqui, a gente fica com 300 dividido por 12, que isso é igual a 25. Não é? E aí, ó, ele quer, deixa eu ver aqui, ele quer o aumento, né? Quantas mulheres a mais? Ou seja, foram 5, né? A versão anterior foram 25, nessa atual foram 5. Então, temos aqui letra C de Cristo como resposta, né? Eu fiquei esperando a pegadinha, mas não tinha, né? Não tinha, ainda bem. Estava esperando um 25 na letra A, mas não tem. Então, quantas mulheres a mais? 5 mulheres. Questão 24, ó. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021, a comissão organizadora estimulou um custo adicional de 3 milhões de dólares no orçamento, elevando os custos total para 3 milhões de dólares, de dólares, comparando com o orçamento sem o custo adicional. Essa estimativa representa um aumento de quantos por cento? Então vamos lá, ó. O que é que a gente tem? Houve aí um adicional de 3 bilhões e foi tudo aí para 13 bilhões, ou seja, se houve um aumento foi para 13 e esse aumento foi de 3, quer dizer que era 10 bilhões, não é? Então, nós temos que 10 bilhões corresponde lá ao nosso 100%, tá? Não tinha sofrido aumento.
Então, quanto foi de aumento em percentual, né? A estimativa. Quanto foi que aumentou? Foi 3 bilhões, ó. Tá? Isso aqui foi o valor de aumento. Só que a gente quer representar isso em percentual. Quanto é isso? É x. Então, novamente, meio pelos extremos, fazendo de uma vez, 10 vezes 100 vezes 3 é 300, dividido por 10, isso é igual a 30%. Letra, cadê meu Deus? D de Deus, certo? Vamos lá. Questão 24 foi, questão 25. Questão 25 nos diz o seguinte, ó, que uma mulher praticou ciclismo durante 5 dias e anotou o tempo utilizado nessa atividade. O quadro abaixo representa o tempo em horas, tá? Que se fique claro, está em horas, de sua prática diária de ciclismo. Temos aí os dias, de segunda a sexta, temos aí os tempos. Supondo que a prática dessa atividade física gera um gasto entre 200 e 600 calorias por cada hora, então o gasto total em calorias durante esses 5 dias foi igual a quanto? Então vamos lá, ó. Perceba que a gente tem que ter, a gente tem que saber quanto no mínimo ela gastou e quanto no máximo ela gastou de calorias, certo? Então no mínimo, ó, sabendo que, como é que a gente vai saber disso? Então percebe aqui, ó, que ela quer saber durante a semana, não é? Se a gente somar, ó, durante a semana, em relação às horas aqui, ó, de segunda a sexta, 3, 4, 5, foram 7 horas, certo? Que ela pedalou. Então, sabendo que no mínimo aqui, ó, ela vai gastar 200 calorias em 1 hora. Então, em 7 horas, ela vai gastar quantas calorias? Também dá para fazer direto, não é? Então, a gente vai ficar com 200 vezes 7. 2 vezes 7 é 14, 1.400. No máximo, ela vai gastar aqui, ó, mesmo sistema. Sabendo que agora ela vai gastar no máximo, ó, 600 calorias em 1 hora. Então, em 7 horas, foi o que ela pedalou durante toda a semana, ela gastou quanto? Então, 600 vezes 7, não é? 6 vezes 7 é igual a 42, ou seja, dá 4.200 calorias. E quem se encaixa aqui é letra C, ó, de Cristo. Então, ela gastou aí entre 1.400 e 4.200 calorias. Então, questão 25, respondida, bem bonitinha. São questões bem curtinhas. Eu gostei demais dessa atividade, hein? E muito rápidas para nos ajudar na resolução. Então, questão 25 já era. Vamos lá para a questão 26, ó. Deve ser curtinha também. Questão 26 diz assim, ó. Uma piscina olímpica tem um formato semelhante a um paralelepípedo retângulo com 25 metros de largura, 50 metros de comprimento. Se essa piscina tem aí 2.500 metros cúbicos de capacidade, então a sua altura em metros deve ser igual a quanto? Então vem comigo aqui, ó, nessa questão 26. Então percebe comigo o seguinte, ó, que quando a gente pega a largura, multiplica pelo comprimento e multiplica pela altura, que eu não sei, que é x, isso dá igual a um volume igual a 2.500 metros cúbicos, certo? E aí lembrando, ó, que 1 metro cúbico, deixa eu consertar aqui, ó, 1 metro cúbico tem quantos litros? Tem 1.000 litros, não é? Lembra lá, tá? Então quer dizer que 2.500 metros cúbicos. Não vai precisar entrar em litros, deixa para lá. Mas essa informação aqui acaba sendo válida, né? Na verdade. Então, metros cúbicos. Beleza, vamos lá. Cubo.
Então, 25 vezes 50, isso dá igual a gente pega 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, veio 2, 5 vezes 2 é 10, com 2 dá 12 e vem o zero. Ou seja, 1250x é igual a 2500. Esse zero vai embora com esse, a gente fica com 250 dividido por 125. E aí ficou tranquilo, né? Isso dá 2. Então, letra A. Matou a questão. Professor, eu não fiz assim não, eu fiz testando as alternativas, também deu. Daria certo do mesmo jeito, tá? Não dá para errar esse tipo de questão não. Questão 27, ó. Um apostador não acompanhou a disputa de um campeonato de judô e foi informado por um amigo que os 3 primeiros lugares foram ocupados por brasileiros. Um brasileiro, um japonês e um chinês. No entanto, explicitar a colocação de cada um, ou seja, quem ficou em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Ele só faltou explicar isso, né? Então, supondo que o apostador considerou o brasileiro na primeira colocação, a probabilidade dele ter ganho a aposta foi igual a quanto? Então, ora, nós temos 3 pessoas, certo? E aí, entre as 3, ó, a probabilidade de eu acertar, ou seja, eu quero um brasileiro aqui no meio de 3, isso dá igual a 1/3. E sem história aí pra gente contar, né? Isso da letra B de bola. A probabilidade é essa, é 1/3 de acertar no meio dos 3. Questão 28, ó. Vamos lá. Questão 28. O quadro abaixo contém a quantidade de medalhas de ouro que o Brasil ganhou em Jogos Olímpicos de 2000 até 2016. Então, temos aí as edições 2000 a 2016. Temos aí as quantidades de medalhas de ouro. Beleza, então vamos lá para a questão. Considerando esses dados para o Brasil atingir a média de 4 medalhas de ouro por edição no período 2000 a 2021, o número de medalhas na próxima edição deverá ser igual a quanto? Então, ó, na verdade a pergunta é essa, né? Que número eu devo adicionar a tudo isso para que eu tenha a média 4? Então, lembra lá o que é média, tá? É quando eu pegar aqui, ó, a soma de 0 de 2020, né? Mais 5 medalhas de 2004, 2020 não, 2000, 2004, 2008 foi 3 medalhas, 2012 que foram 3 também, 2016 que foram 7 medalhas e na próxima edição, ó, quantas medalhas deverão ser? Tal que eu vou tirar a média aqui, ó. Ou seja, quantas somas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 6, que isso dê uma média aqui igual a 4. Acabou a questão, tá? Agora é só matemática. Então, essa soma aqui de cima, 5 mais 8, ou seja, 10, 18 mais x. E aí eu já vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes 4, que dá 24. Ou seja, 24 menos 18, então isso só pode ser 6. Tá? 18 aqui. Da letra o quê? B de bola. Foi outra questão. Então, questão 28 já era. Vamos lá na questão 29, ó. Questão 29 nos diz o seguinte, que o governo do Japão começou a vacinação da população contra a Covid-19 em fevereiro de 2021, com a expectativa de vacinar 50 milhões de pessoas até maio do mesmo ano. Então, supondo que a população japonesa seja de 126 milhões de pessoas e que a expectativa de vacinação será atingida
proporção de vacinados no país será... Tá aí as opções. Exatamente 1/4, menor do que 1/3, a metade, 2/3, eu não sei. Mas vamos ter que achar aqui essa coisa. Então, ó, vê aqui comigo. Dá para você, dá para a gente, na verdade. Se a gente vê aqui, ó, por exemplo, a letra A. Então, cadê? A expectativa de vacinação atingida, a proporção de vacinado no país até maio será a metade? Não vai ser a metade, né? Se a gente pega a metade de 50 milhões, não dá 126, tá? Letra B vai ser menor do que 1/3, e aí a gente pega 1/3 de 50, também não vai rolar. Exatamente a metade, ou seja, 25 milhões, não, né? Então vai ser maior do que 1/3? Era mais lógica nessa questão, vai ser sim, maior do que 1/3. Tá muito maior do que 1/3. Se a gente tirar 1/3 aqui, ó, só por curiosidade, de 120 milhões, ou 126 milhões, na verdade, ó. Se a gente tira aqui 1/3 disso, dá, deixa eu ver, dá 42 milhões, ou seja, para 50 milhões está longe, né? Então é letra D de Deus. Foi, né? Questão 30, ó. O ingresso mais caro para o evento de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 custa aí 1.622 dólares americanos. Contrastando com o ingresso mais barato que custa a mesma moeda, na mesma moeda, apenas aí 417. Supondo que $1 americano custa R$ 5,60 e considerando apenas a conservação da moeda, a compra de do ingresso mais barato representa uma economia em relação ao mais caro de quantos reais? Então, já vamos ver a economia aqui. A economia em dólares, tá? Então, em dólares, a gente pega o mais caro, subtrai o valor do mais barato, não é? E aí, a gente já vai ter aqui 1.205 dólares, certo? E aí, a gente vai transformar, vai levar ele para real, né? O valor real, ou seja, a nossa moeda, R cifrão. Então vamos lá, ó. Dá para fazer uma regra de 3, mas você vai recair nisso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Você vai recair nesse tipo de coisa, tá? Se $1 custa 5,60, então 1.205 dólares vai custar quanto? Você vai recair nesse tipo de coisa. Então isso vai dar 6.748 reais, aqui da letra D. Foi. Questão 30 é baseado nesse texto, ó. Acho que é notação, bem fácil. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021, a comissão organizadora estimulou um custo adicional de 3 bilhões de dólares no orçamento, elevando o custo total para 13 bilhões de dólares. Em notação científica, o valor gasto estimado inicialmente, pessoal, ó, cuidado para não confundir as coisas aqui, hein? Inicialmente para os Jogos Olímpicos pode ser representado por quem? E aí, ó, vê comigo aqui no texto, ó. Ele diz que houve um adicional, a gente já viu esse texto anteriormente, né? Houve um aumento de 3 bilhões e subiu para 13 milhões, ou seja, bilhões. Ou seja, quer dizer que estava um valor previsto aí de 10 bilhões de dólares, certo? Então, o valor era esse. Aí a gente abre esse número, 10 bilhões, deu 10 milhões aí, e agora sim, 10 bilhões. Então, a gente vai ficar com 1 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 10. Ou seja,
Isso nos dá, nessa questão 31, a letra A de aprovação. Tem uma certa malícia nessa questão, né? Se a gente não prestar atenção. Questão número 32 e 33 é baseado nesse texto. Então vamos lá lê-lo. As Olimpíadas de 2016 ocorreram na cidade de Rio de Janeiro com 42 modalidades olímpicas. O salto com vara é uma modalidade de atletismo onde os competidores usam uma vara longa e flexível para alcançar maior altura e passar por cima da barra ou sarrafo. Separou aqui. Nas Olimpíadas de 2016, o atleta brasileiro Thiago Braz ganhou medalha de ouro e ainda estabeleceu novo recorde olímpico com a altura aí de 6,03 metros. A medalha de prata ficou com o atleta francês com a marca aí de 5,98 metros. A última marca de Thiago foi em 2012, quando saltou aí 5,92 metros. Muita história no texto, hein? Então vamos lá. Para garantir a marca obtida, para atingir, na verdade, para que ele se igualasse, para atingir a marca obtida por Thiago em 2016, o atleta francês deveria ter saltado quantos metros? E aí vamos lá, ó, a altura aqui, bem fácil, né? Que Thiago conseguiu saltar, menos aqui o francês atingiu, que foi 5 metros e 98, não é? Simples assim. 5 metros e 98. Isso nos dá 0,05 metros. Então, com mais esse tiquinho, tá? Ele conseguiria atingir a altura que Thiago conseguiu. Então, letra B de bola. Nesta questão 33, ó. Vou deixar aqui para a gente ficar de olho no texto. Questão 33. De acordo com o texto, em 2016, Thiago saltou. Em 2016, tá? Saltou 1,1 metros a mais que em 2012, ou seja, a gente vai ter que comparar, né? 2016 e 2012. Então, vamos lá. Em 2016, a gente sabe que ele saltou 6,3 metros, menos o salto que ele deu lá em 2012, né, meu amigo? Deixa eu voltar ali no texto, que ele nos diz que foi igual a 5,92 metros, gente. Tá aqui, ó. Fazendo essa subtração aqui, nessa questão 33, dá 0,11 metros. Quando você converter isso aí, meu amigo, é a mesma coisa, ó, de 11 centímetros. E aí, dá a letra B também, ó. Então, 11 centímetros a mais que 2012. De acordo. Ah, foi. Tá bom. Estranhei algo que eu nem entendi, mas tudo bem. Então, letra B de bola. Vamos lá, questão 34, ó. Questão 34. Muito bacana demais, hein? Para viajar de Macaíba a Santa Cruz, aqui no RN, Carlos encheu o tanque do seu veículo, que tem uma capacidade total aí de 48 litros. O carro consumiu 3 litros para chegar em Bom Jesus, 3,2 litros. Consumiu mais aí 6 litros e meio para chegar em Tangará e 12%, mais 12,5% da capacidade do tanque, ou seja, dos 48 litros, para chegar em Santa Cruz. Quando chegou lá na cidade de Santa Cruz, ainda restava quanto de combustível? Ora, é só somar tudo, não é? É só encontrar esse percentual aqui, ou seja, 12,5% do tanque, ou seja, de 48. E aí a gente vai saber quanto foi que ele gastou de combustível para chegar, para chegar em Tangará. A gente soma tudo no final, não é? Então, vamos lá. 12,5 vezes 48 dá 600. Olha só que coisa linda. Dividido por 100
dá igual a 6 litros. Ok. E agora é só somar tudo. Ou seja, 3,2 litros. Depois ele consumiu 6,5 e agora ele consumiu mais 6 litros. Colocar o zero, tá? E aí quando a gente soma, isso vai dar 7 e aqui 12 com 3 dá 15. Então, na verdade, ele gastou tudo isso aqui, né? 15,7 litros. Ora, se o tanque tinha 48, ele conseguiu gastar para chegar a seu destino 15,7. Essa subtração nos dá 32,3, tá? Então, isso só nos resta a letra D de Deus, nessa 34. Foi 35, 36, 37. Só faltou 38. Tá baseado nessa figura. A figura ainda ficou por cima do texto ali. Mas vamos lá. Para responder as questões, essas três seguidas, 35, 36 e 37, considere a situação apresentada a seguir. Uma escada com 3 degraus, bem fácil também, de mesma altura foi construída no Centro Atlântico de Treinamento do Atlético, no Centro Atlético, tá? De treinamento aqui do IF Central, de acordo com as medidas apresentadas aí na figura. Então, tá aí a escada, comprimento 120 centímetros, altura 45, temos 3 degraus. Questão 35, ó. A altura de cada degrau é igual a quanto? Tranquilo, ó. Se a gente tem 3 degraus, em que as subidas são iguais, e a altura dá 45 centímetros, então cada um só pode ter 15. Mas se a gente dividir aqui, ó, 45 dividido pela quantidade de degraus, que são 3, sabendo que eles têm a mesma altura, isso só pode dar 15 centímetros, certo? Letra A de aprovação. Foi. Questão 36, ó. A medida X é aproximadamente quanto, meu amigo? Tá lá, ó. O que é que a gente vê aqui? Já de cara, essa área, esse comprimento aqui, ó, X. Então, o que é que a gente vê aqui? Um triângulo retângulo, não é, ó? Tá aqui ele. Então, vamos lá. Esse X será a hipotenusa. Então, o valor da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Mister Pitágoras, hein? Para a gente matar essa questão. Então, 120 ao quadrado é 12 vezes 12, é 144, vem os zeros, ou seja, deu 14.400. 45 ao quadrado dá igual a 2.025. X ao quadrado é igual a 16.425. E agora a gente quer encontrar a raiz quadrada desse número, não é? A raiz quadrada de 16.425. Só que isso... Eita, cortou um aqui. 16.425. Só que aí, pessoal, como ele está dizendo que é aproximadamente, essa raiz será aproximada, tá? Então não é uma raiz exata. Como é que você encontra esse tipo de raiz? Ó, vou te dar uma dica, tá? Teste essas alternativas, multiplica ela por ela mesma. Quem chegar perto de 16.425 é a raiz, tá? Então, quando você fizer, com certeza você fez isso, ou algo parecido com isso, quando você multiplicar 128 vezes 128, dá muito próximo, mas muito próximo mesmo de 16.400, da raiz de 16.425. Então, é letra C de Cristo, tá? 128 centímetros. É legal você fazer esse tipo de coisa, tá? Para você ter uma noção de como aproximar as raízes. No caso, essa questão nos abre essa possibilidade. Questão 37. A área achurada na figura 2 mede quantos centímetros quadrados? Ei, volta aqui na figura, ó. Então, a área achurada, essa área escurazinha, ele quer saber a área disso aqui, ou seja, desse triângulo. Você lembra como calcular a área de um triângulo, não é? A área
é igual a base vezes a altura sobre 2. A base a gente tem, a altura a gente tem. E agora? É só calcular. Então, vamos para cá, ó. Então, a área desse triângulo será 120 centímetros vezes a altura, que é 45, não é? Tudo isso dividido por 2, que é da fórmula. Então, 120 por 2 é 60, vezes 45. Lembrando que está todo mundo em centímetros, tá? E a gente vai obter centímetro quadrado. Deveria ter convertido logo lá atrás, né? Mas tudo bem. Também dá pra gente chutar esse tipo de questão, tá? E aí, ó, convertendo isso aqui, dá 0,27 metros quadrados, tá? Dava para ter convertido aqui, ó, 120 centímetros para metros e 45 centímetros para metro também. Mas, de todo jeito, você consegue achar a mesma coisa. Então, temos aqui letra D de Deus, essa questão 37. Vamos lá para 38, ó. Questão bem bacana também. Então, ó, um grupo, vamos ver o que ela diz, ó. Um grupo de estudantes que reside na cidade A, tá aqui a cidade A, ó. Na cidade A, foi convidado para participar de um evento aqui na cidade C. E aí, o que foi que eles fizeram? Ó, eles seguiram esse trajeto. Eles foram de A até B, aqui, saíram de A até B e de B até C. Ou seja, eles percorreram aqui AX e depois percorreram 6. Ao final do evento, decidiram retornar pelo trajeto CD, ou seja, estava em C, veio para D e depois de D até A. Então, a expressão que define o trajeto total realizado pelo grupo de estudantes é igual a quanto? Então, vamos ver o que foi que eles andaram aqui, ó. Eles andaram aqui AX, não foi? Para sair de A até B, depois andaram 6, né, que foi de B até C, aí eles saíram de C e foram embora até D, ou seja, andaram aqui mais 2A, e depois andaram de D até A, andaram mais 3x. Então, qual expressão ali embaixo vai representar isso aqui? Ou seja, quanto eles andaram, que está aí. E aí, meu amiguinho, uma dica que eu te dou é só testar as alternativas, tá? E aí, como a gente já tem o costume de olhar isso de cara, e a gente é bom de olho, né? A gente já põe os olhos nessa letra C, tá? Mas se você saísse testando uma a uma, também daria certo. Então, ó, se a gente sair multiplicando, vou testar, ó. X vezes 3 é 3x. Depois x vezes A é AX. 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes A é 2A. Então, perceba que a gente tem tudo que tem lá em cima, ó. Não é? Tá aqui, ó. Tá aqui. E o 6 tá aqui. Então, só é letra C. Tá? Não tem outra condição de ser outra. Questão 39, ó. É muito direta também. Questão 39 diz assim: um marceneiro recebeu uma encomenda para revestir uma superfície de uma mesa redonda cujo raio mede 40 centímetros. Dessa forma, a área da superfície dessa mesa revestida pelo marceneiro será de aproximadamente quanto? Então ele está dizendo, ó, π é 3,14. Lembrando que quando ele não fala nada de π, tá? Nem precisaria falar. Quando ele não fala nada é porque é 3,14 mesmo. Então vamos lá, ó. O que é que a gente sabe? Que o raio ele é 40 centímetros. Só que aí ele está pedindo a área em metro quadrado. Olha aqui, ó. Vamos converter logo, tá? Para a gente não converter lá no final, como a gente fez a questão anterior. Então vamos converter. Convertendo 40 centímetros para metro, isso dá 0,4 metros. Ok. E vamos lá calcular a área. Lembra lá da fórmula, ó, πr ao quadrado. Π é 3,14. 14. E o raio ao quadrado. Vou colocar em parênteses só para organizar. Então, 3,14 vezes
0,4 vezes 0,4, ou seja, 4 vezes 4 é 16, isso dá 0,16. Quando a gente multiplicar 3,14 vezes 0,16, isso dá aproximadamente, tá bem pertinho mesmo. Porque vai dar 5, 0,5, 2, 4, enfim, aproximadamente, ó, isso é 0,5 metros quadrados. Então, isso dá a letra A como resposta. Tá aqui. Foi. E a questão 40, nossa última questão dessa lista, diz assim, ó. No laboratório de ciência de uma escola, a professora colocou em um recipiente graduado 13 litros de água. Em seguida, para realizar um experimento, retirou 0,2 litros de água, conforme a figura 1 ao lado. O percentual de líquido que restou no recipiente foi de aproximadamente quanto? Formas de fazer essa questão, inúmeras, tá? Inúmeras, mas vamos utilizar desse jeito, ó. 3 litros, a gente sabe que isso corresponde ao total, não é? 100%, ok? E aquilo que ela tirou foi 0,2 litros. Isso corresponde a quanto em percentual? Vamos lá. X é igual a 0,2 vezes 100, isso dá igual a 20 dividido por 3. Já estou fazendo direto, hein? Então, esse valor aí vai dar aproximadamente 6,6%, que aproximando dá 7%, ou seja, 0,2 litros em percentual é igual a 7%, aproximadamente. Então, o que restou lá? Ora, se tinha 100%, foi tirado apenas 7%, o que restou só pode ter sido 93% aproximadamente. Tá? Então, isso deu letra B de bola como resposta. Não sei porque a A está ali bem destacada a zona, mas não é ela, hein? Não sei se no seu veio destacado, no meu veio. Então, tá aí, pessoal. Todas as questões respondidas. Qualquer dúvida, tá? Qualquer observação, me chama no privado e a gente conversa melhor, tá certo? Tchau, tchau. A gente se encontra na próxima.